parece que a ideia despertou a criatividade dos nossos deputados. O que eles querem fazer? Eles querem aliciar todos os políticos que usaram Caixa 2 em campanhas até que a lei aprovada agora entre em vigor. Os parlamentares articulam um jeitinho de não correr risco. Depois de uma tentativa frustrada de livrar os companheiros da Operação Lava Jato, a ideia agora é pelo menos deixar o passado eleitoral para trás. Para o Ministério Público, usar Caixa 2 renderia até 16 anos de prisão. Em artigo publicado neste domingo, os procuradores Delton Dallagnol e Orlando Martello alertaram que a Câmara prepara o terreno para alterações da leniência e anistia ao Caixa 2. O pacote das medidas contra a corrupção deve ser votado em uma comissão especial em novembro. Onyx Lorenzoni, relator do projeto, não acredita na anistia, mas o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, aprova a iniciativa. Hoje, declarar recursos utilizados em campanhas não configura um crime específico, embora possa ser enquadrado em alguns pontos da legislação. Olha, não sei o que você pensa disso, mas você pode mandar um recadinho para o seu deputado, para o seu senador. Mandar um recadinho, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode mandar sinal de fumaça, enfim, né, sobre sua opinião a respeito disso. Mas olha, falando em Caixa 2, o prefeito eleito de Porto Alegre, que é o Nelson Marquesan, do PSDB, afirmou que essa eleição foi a com maior volume de dinheiro não declarado da história. O Marquesan criticou e creditou as práticas corruptas à proibição de doações de empresas em campanhas eleitorais. Para ele, com a ausência do financiamento privado, os políticos honestos acabam tendo de concorrer com corruptos que usam Caixa 2. Em 2014, quando as doações de empresas ainda eram liberadas, a campanha de Marquesan para deputado federal recebeu doações legais de empreiteiras e de empresas envolvidas na Lava Jato e outras investigações. Ele disse que dessa vez tem Caixa 2. Seria interessante que ele indicasse quem é que tem o Caixa 2 para que a gente pudesse divulgar, né, e a justiça investigar. Olha, depois de 16 anos, o valor da multa de trânsito vai aumentar. Estou chamando sua atenção porque começou terça-feira, mudou. Então, se tiver que fazer alguma multa de trânsito, tem que fazer antes da meia-noite da segundona, porque virou, está pagando mais. Bom, além do reajuste, algumas multas mudaram de categoria e ficaram ainda mais caras. As mudanças que foram assinadas em maio, quando ainda a presidente Dilma estava na presidência da República, entram em vigor, então vou repetir, entra em vigor nesta terça-feira. Vamos dar alguns exemplos aqui para você ficar atento. Vamos lá. Bom, valor das multas. Olha só, multa leve de 53 foi para R$ 88. Multa média, tem 4 pontos na carteira, foi de 88 a 130. A grave, 5 pontos na carteira, foi de 127 a 195. E a gravíssima, 7 pontos na carteira, foi de R$ 191 para R$ 293. Tá certo? Bom, além dessa, nós temos o seguinte. Essa aqui, eu acho que é aquela que pega a maioria. Eu não me pega porque eu não tenho mais carro, né? Mas eu já fui pego, fui multado por causa disso. Qual seja, falar ou manusear tem gente que agora não fala, ele fica zapeando no celular, né? Pois é, eu não sei como consegue. Atualmente, olha lá, ela então era média a partir do dia 1º, terça-feira, é gravíssima. Ela sobe de R$ 88 para R$ 293 para quem for pego ou falando ou maniciando o Zap no celular. Mais uma. Essa aqui houve também alterações de infrações. Então vamos lá. Estacionar em vaga de idoso ou deficiente. Atualmente ela é considerada grave. A partir do dia 1º, terça-feira, gravíssima. Portanto, ela vai subir de 127 para 293. Mas veja o que o Benê escreveu aqui embaixo. Mais apreensão do veículo. Olha aí, ó. Então fica de olho. Parou em vaga de idoso ou de pessoa, né, que tem necessidades especiais, o cara vai levar 293 pau de multa e o carro vai ser preso. Vou pensar nisso. Vamos lá, mais uma então aí para a gente concluir. Alterações de infrações. Recusar teste do bafômetro. Me recuso a sua palavra. O cidadão está, né, trocando as palavras. Ou exame clínico. Atualmente não é considerado infração. A partir da terça-feira, vira gravíssimo. E mais,
O valor da multa de grave, que é de 293, vai ser multiplicado por 10. Vai chegar pertinho dos R$3.000 de multas se a pessoa se recusar ou a soprar o bafômetro ou a passar por um exame clínico para constatar se está ou não embriagado. Mais recolhimento da carteira de motorista com suspensão imediata de 12 meses. Então, a partir da terça-feira, a coisa vai ficar realmente mais complicada, como você viu aí. Junto com o aumento dos valores das multas, tem uma outra novidade. O Departamento Nacional de Trânsito, o DETRAN, estreia nesta terça um aplicativo que garante o seguinte: se você pagar no aplicativo antes do vencimento, tem um desconto para pagamentos online de 40%. Hoje, quem faz o pagamento antecipado gera um desconto de 20%. Segundo o Denatran, a ideia do aplicativo não é somente oferecer um desconto, mas também facilitar a comunicação sobre infrações entre órgãos, autuadores, fiscal, né, e os condutores. Mas para que o aplicativo funcione, é preciso que os órgãos de trânsito possam fazer notificações eletrônicas. De acordo com o Ministério das Cidades, os DETRANs estaduais e entidades responsáveis ainda não estão se adequando. Isso não está funcionando. Então, por enquanto, se pagar antes da data, tem 20%. O dia que tiver aplicativo, tem um desconto de 40%. Ok? E olha, por falar em multa de trânsito, eu vou mostrar um exemplo para você. Eu gostaria de saber o que viu, vai ver agora, poderia ter acontecido aqui no Brasil. Dá uma olhada. O policial Tim Glover, de Haines City, na Flórida, analisa diariamente as imagens de câmeras instaladas em semáforos para ver quais motoristas furam o farol vermelho. Tempos atrás, ele mesmo acabou furando um quando virou à esquerda em uma rua e nem se deu conta da infração. 2 semanas depois, quando analisava imagens em seu computador, percebeu a gafe, assistindo à própria infração de trânsito. Glover não teve dúvida, aplicou a multa em si mesmo. O policial poderia ter escondido o fato de seus superiores e se livrar do prejuízo. Mas ele disse que essa não era a atitude correta. Você conhece alguma história semelhante ocorrida no Brasil? E aí? E aí? Quer dizer, ele multou a si mesmo? Olha, e aí? Bom, nós estamos falando dos Estados Unidos. Hoje faltam 8 dias para a eleição nos Estados Unidos. Então, para a gente entender um pouco, né, porque o noticiário está tão, vamos dizer assim, tão animado em relação aos 2 candidatos, que nós pedimos que, gentilmente, o professor Carlos Mateus, professor de Ética e Filosofia Política da USP, estivesse aqui conosco. Mateus, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Tudo bem? Por favor. Mateus, o que vai acontecer? É o colégio eleitoral que manda e ele está, vamos dizer, fora dessas coisas que estão aí na mídia? Não é? Como é que vai funcionar isso? A eleição americana é diferente da nossa. Quando um candidato vence num determinado colégio eleitoral, todos os votos desse colégio eleitoral vão para o candidato vencedor. O que significa que a eleição americana não corresponde necessariamente ao voto popular. O problema é que, na maioria das vezes, há coincidência. Do voto popular com o voto acaba acontecendo, mas pode não acontecer. O que as pesquisas estão indicando, vitória da Hillary. Por quê? Porque a Hillary está com maioria de votos no voto popular. O que não significa necessariamente que as eleições locais vão repetir aquilo que está sendo apurado nas pesquisas. Então, em princípio, o voto popular deve corresponder ao voto do colégio eleitoral. É isso que vai acontecer. Em geral, as eleições confirmam isso, mas nem todas. Já houve casos em que houve divergência entre o voto popular e o colégio eleitoral. Agora, há diferenças programáticas, ideológicas entre os dois? Porque a gente fica noticiando que um faz assédio sexual, a outra escondeu os e-mails não sei aonde. O que é isso? É só espuma? Na verdade, embaixo tem os... É um pouco de jogo de cena no véspera de eleição, é claro. O que existe é o seguinte: a eleição americana, normalmente, é um país totalmente bipartidário. Só há 2 partidos, esses 2 partidos se sucedem no processo eleitoral há muitas décadas já. Agora, em geral,
depois de um período democrata, costuma vir um período republicano. Depois de um republicano, vem um democrata. Então, assim, o Obama veio suceder um período republicano. Mas acontece que, atualmente, a figura do Trump, do Donald Trump, em relação a Hillary, é muito diferente. Veja, os americanos pela primeira vez votaram num negro para presidente. Venceu. Na verdade, o Obama, para os brancos, ele era negro, para os negros, ele era branco. Mas, de qualquer forma, ele tinha um sangue diferente das famílias tradicionais americanas. Agora, até hoje, nunca houve uma mulher presidente dos Estados Unidos. Nós já tivemos aqui, mas no Chile já tivemos, mas lá ainda não. Isso seria uma novidade. Agora, eu acho que a figura do Trump é uma figura muito estranha. Ele não faz muito a tradição do Partido Republicano. Ele nunca foi senador, ele nunca foi nada. Ele é um grande milionário, um empresário, essa coisa toda. Tem um pouco assim a cara do aventureiro. E ele representa o fechamento de fronteiras nos Estados Unidos. Ao passo que a Hillary representa uma espécie de continuidade do regime do Obama, que foi um regime aberto, de ligação com outros países. O Obama fez, na verdade, um grande governo, não há a menor dúvida. E a Hillary trabalhou um pouco na sombra, o que dá a ela um pouco mais de retaguarda para ser presidente. O Trump seria uma incógnita. O que ele seria? O que ele faria? Ninguém sabe, ele nunca fez nada Agora, Matheus, como é que ele conseguiu ser indicado no Partido Republicano? Eu acho que ele subiu em cima de uma onda de fechamento de fronteiras. Sei. Vocês viram o que foi na Break e Exit? Os ingleses fecharam fronteiras para a imigração. Sim. Os Estados Unidos é um país de forte população migratória, de imigração externa para o país. O que significa que hoje a maioria do eleitorado americano é de origem latina, negros, asiáticos. Enfim, hoje a população, o eleitorado americano tradicional, enfim, ingleses, colonizadores, já são minoria. E o Trump representa essa tradição como é que se diria, das famílias tradicionais americanas. É a volta ao isolacionismo que caracterizou a política externa americana durante alguns períodos? Fechar a fronteira. Seria ou não? Acabar com aquela história de mexicano ir passar a fronteira e morar nos Estados Unidos. E às vezes a gente exportar a fábrica, nós vamos produzir aqui dentro. Como é que é? Digo, em vez da gente exportar fábricas ou emprego, a gente vai passar a produzir dentro do país. Tem que fechar a fronteira. Eles não querem mais imigração. O grande problema hoje, no mundo, você vê, a Europa hoje está vivendo esse problema da migração. É um problema seríssimo, porque os imigrantes, a pobreza no resto do mundo é muito grande, a defasagem econômica entre os países ricos e os países pobres está aumentando muito, e há ondas e ondas de migrações. O norte da África toda está atravessando o Mediterrâneo para ir morar na Europa. É verdade. E os Estados Unidos já há anos que vem tentando segurar a passagem. Ele está propondo expulsar todo mundo que não tiver documento. Como é que é? Todo mundo que não tiver documento, o Trump está... Mandar embora. Pegar o cara, não tiver documento, fora. Exatamente. E documento tem que ser de cidadania americana, que não é uma coisa que se consegue na hora. Levar a um certo tempo. O que significa, portanto, que eles vão fazer, se for o Trump o eleito, vão fechar fronteiras e vão expulsar os estrangeiros, enfim, as migrações não legais, e será um país muito de porteiras fechadas. Matheus, se surpreende o fato dele ter, não de ganhar ou não, mas ter pelo menos 40% de apoio? O 40% é o voto do Partido Republicano. 40%? Tradicionalmente, os americanos têm 40% são republicanos, 40% são democratas. Esses 20% é que decidem todas as eleições, que eles mudam para um lado ou para o outro. E eu acho que, aparentemente, pelas pesquisas,
o voto está pendendo para os democratas de novo, que seria uma continuidade do Obama, que, aliás, está fazendo campanha, né? Vocês viram, está fazendo campanha aberta a favor da Hillary, o que pode ser um peso forte na decisão final. De qualquer forma, as pesquisas estão indicando Hillary. Eu acredito que deve confirmar. Deve confirmar? Eu acho que sim. Sim. É difícil haver uma mudança de última hora, a menos que aconteça algum fato muito inusitado, alguma surpresa. Eu acho difícil nesse momento. Sim, porque nós estamos na reta final já, né? Faltam 8 dias. O último debate mostrou a Hillary muito segura. Ah, é? Achei ela muito segura. Ela enfrentou com muita calma e com muita competência aquele ar meio estranho, né, que o Trump tem. Enfim, eu acho que o Trump tem uma torcida limitada, ao passo que a Hillary hoje representa a novidade, uma mulher na presidência americana, que até hoje não houve. É uma novidade, vai ser uma... Bom, ele também seria uma novidade, né? Como é que é? Ele seria uma novidade. Chegar a presidente dos Estados Unidos sem nunca ter sido político. É verdade. Mas isso é menos, né? Eu acho que o fato de ser uma mulher presidente é mais novidade do que um aventureiro, digamos, um indivíduo que não fez carreira política. Porque hoje, para você, normalmente, um presidente da República tem que ter sido senador, tem que ter sido chefe de secretário de Estado, como ela foi, enfim, tem que ter uma certa retaguarda, uma certa experiência, principalmente no campo internacional, não é mesmo? Nunca foi lenhador? Nunca foi? Lenhador? Lenhador, exatamente. Como foi o Lincoln? Só um instantinho, por favor, fica um instantinho mais conosco. Olha, o grupo O Empreiteira, OAS, informou nesta segunda que a Justiça de São Paulo aprovou o plano de recuperação judicial da companhia. Recuperação judicial já explicou para você aqui, quando a empresa está, né, fazendo água. Após julgar 19 agravos são, como é que eu vou dizer para você? São recursos movidos por credores contra a proposta do grupo de engenharia. Eles não queriam. O plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores em dezembro do ano passado. Segundo a empresa, dos cerca de 3 mil credores, 19 recorreram à justiça para tentar alterar a proposta, sob o argumento de que as condições de pagamento estimuladas para os credores da mesma classe eram diferentes entre si. É um negócio meio complicado, né? Eu sempre estou falando, mas está meio complicado. Mas, em outras palavras, é o seguinte, a OAS conseguiu pelo menos aqui, ok? Bom, segunda-feira é dia do desfile das bruxas, portanto, elas não poderiam deixar de estar presentes aqui. Bruxas e bruxos, né? Aqui no Jornal da Record.